Oi, você que nos acompanha aqui na página da Estação da Luz Espírita. Tivemos os probleminhas de equipamento, estamos retomando as nossas reproduções, ou seja, estamos reproduzindo hoje mais um trabalho de Cosme Massi. É uma palestra muito interessante. Os Anjos Guardiões. Cosme Massi, essa palestra foi transmitida pela Rádio TV, Rede Amiga Espírita, e realizada no dia 17 de julho de 2017, no Centro Espírita Apóstolos Mateus, na cidade de Uchoa, em São Paulo. Bom, é um trabalho de Cosme Massi que você não pode perder. Então, primeiro gostaríamos de lembrar uma coisa: a nossa página espírita não tem fins lucrativos. O objetivo da nossa página é reunir o maior acervo possível de matérias espíritas, textos, livros, as obras da codificação. Estamos concluindo agora a publicação das obras, estamos nos últimos capítulos de O Livro dos Médiuns, já publicamos as outras obras da codificação, outras obras suplementares da doutrina. Temos publicado palestras, vídeos, muitas lives sobre a doutrina espírita. Para quê? Para que você encontre aqui na página o maior acervo possível de matérias espíritas, onde você possa fazer a sua pesquisa, o seu estudo, ou mesmo para o seu lazer. Esse é o objetivo da nossa página. Portanto, sem mais delongas, agradecendo a você que tem nos acompanhado aqui na página Espírita Estação da Luz, e vamos acompanhar mais esse trabalho. Vamos à reprodução da palestra de Cosme Massi, Os Anjos Guardiões. Muitíssimo obrigado. Aqui o João Lúcio, presidente da USE, Ana Cláudia, o pessoal de Urupês e tantos amigos que nos ajudam sempre nas atividades aqui no Centro Espírita Apóstolo Mateus. Nós estamos recebendo Cosme Massi e nós vamos fazer uma breve apresentação, porque o estudo que ele traz, pesquisa, fala por si só. Cosme Massi, escritor, palestrante e estudioso da ciência e filosofia espírita, baseados em Allan Kardec há mais de 30 anos. Idealizador do IPEAC, Instituto de Pesquisa Espírita Allan Kardec, e da Kardecpédia, plataforma online multilingüe e gratuita para o estudo das obras de Kardec. Autor de materiais educacionais e sites espíritas, CDs, DVDs, seminários, palestras e debates. Autor de publicação espíritas e dos livros que vem ajudando milhares de pessoas a estudar mais e melhor a obra O Livro dos Espíritos, a estrutura didática de O Livro dos Espíritos e Espírito e Matéria, diálogo filosófico sobre as causas primeiras. Também queremos registrar a presença de Amarildo, do Semeador de Catanduva, que está transmitindo essa palestra hoje aqui no Centro Espírita Apóstolo Mateus, com o Cosme Massi. Essa palestra estará disponível no YouTube, pela Rede Amigo Espírita e pelo Facebook do Semeador de Catanduva. Muito obrigado, Amarildo. Cosme, por favor. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos pela primeira vez nesta casa para estudarmos o pensamento e a obra de Allan Kardec. Nesse tema, Anjos Guardiães. Tema muito importante que Kardec elabora pela primeira vez na obra O Livro dos Espíritos. Como não vamos ter tempo para aprofundar tudo aquilo que a temática exige, eu peço licença a vocês e a muitos aqui presentes que já viram, mas eu gostaria de mostrar um pouquinho como vocês podem aprofundar esse tema
usando o site gratuito, a Kardecpédia, para que vocês possam sair daqui, chegar em casa e ter material para continuar estudando, já que o que vamos fazer aqui é mais uma provocação, para que vocês saiam daqui com vontade de aprofundar mais a temática. Aqueles que nos acompanham, nós temos aqui o site Kardecpédia, fácil de lembrar, né? Lembra enciclopédia ou Wikipédia, kardecpedia.com. Digita que vocês vão entrar aí na obra de Kardec, todas elas, como vocês podem observar, aqui estão as 23 obras de Kardec para vocês estudarem. Vocês podem botar o tema aqui, se quiserem estudar por tema, anjo guardião, ou se quiser estudar diretamente na obra, o livro dos Espíritos, onde você tem também esse tema. Então vamos fazer isto. Bom, anjos guardiães. Então, nós podemos abrir aqui a temática, por exemplo, nessa pergunta 490. Também podemos continuar estudando, ao invés de pegarmos apenas a pergunta, poderíamos estudar pelo livro inteiro. Então, nós podíamos ir aqui na segunda parte, no capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, e estudar a temática dos anjos guardiães. Está aqui, anjos guardiães. E aqui eu tenho o capítulo inteiro, com os itens todos, para vocês aprofundarem. Nós vamos hoje abordar esta pergunta em particular. Nós vamos estudar duas perguntas. Nós vamos estudar a pergunta 490 e a pergunta 495. Então, se vocês entrarem nessa pergunta, forem aqui, por exemplo, em itens relacionados, vocês vão achar aqui vários lugares da obra de Kardec que tratam dessa pergunta 495. Em particular, aqui na Revista Espírita, de 1859, tem um texto aqui dos anjos guardiães. Eu aproveito para mostrar algo curioso para vocês. Nesse texto da revista de 1859, os anjos da guarda, assinado essa mensagem por São Luís e Santo Agostinho, você vai descobrir algo curioso. Isso aqui foi uma mensagem, uma comunicação espontânea, obtida pelo senhor Lélio, que era um médium, aqui é senhor L, um dos médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Então, uma comunicação espontânea. O médium recebeu esse texto que trata do anjo guardião. Se vocês pegarem esse texto e compararem com o texto que está aqui na pergunta 495, a resposta, a partir desse parágrafo aqui, vocês vão ver que é o mesmo texto. Esse é um estilo didático de Kardec. Nem todas as perguntas de O Livro dos Espíritos foram perguntas que ele fez diretamente aos espíritos. A forma pergunta e resposta foi uma forma didática que ele encontrou de apresentar o pensamento dos espíritos. Aqui é um exemplo, uma comunicação espontânea, ele botou como resposta de uma pergunta de O Livro dos Espíritos. E existem várias outras assim. Então, não é que ele chegou diretamente, fez aquela pergunta e os espíritos responderam diretamente àquela pergunta. Muitas foram. Muitas perguntas ele formulou diretamente e os espíritos responderam. Outras não. Então, ele faz uma obra no estilo didático. Pergunta e resposta é uma forma que ele encontrou de tornar mais fácil o ensinamento para todos nós do pensamento dos espíritos. Então, vocês podem depois continuar em casa estudando aqui na Kardecpédia. Quem não conhece, divulguem. Está passando aí para vocês uma prancheta para botar o nome e o e-mail. O objetivo é mandar para vocês um jornalzinho, Kardec News, Nobiltá News,
que tem textos de Kardec. A gente seleciona textos de Kardec destas 23 obras, em geral textos pouco conhecidos, e mandamos gratuitamente pelo e-mail em PDF, e vocês recebem, além de mandarmos novidades também. Às vezes a gente coloca alguma coisa nova aqui na Kardecpedia e a gente aproveita também para informar. Então, aqueles que desejarem receber esse jornalzinho, coloquem nome e e-mail. O objetivo é a divulgação da obra de Allan Kardec, ok? Bom, agora vamos então para o estudo da nossa temática agora. Anjos guardiães. Para a gente entender esse tema, começamos com o que são os anjos guardiães, com essa pergunta 490. A pergunta diz o seguinte: o que se deve entender por anjo guardião? Os espíritos então vão responder: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então isso aqui é muito importante. Kardec já havia explicado antes, em O Livro dos Espíritos, principalmente a partir do item 100, quando ele introduz a escala espírita, ele havia explicado o que são essas ordens dos espíritos, que a gente vai ter então que retomar um pouquinho, para entender onde estão esses espíritos protetores de ordem elevada. Que ordem elevada é esta? Ou seja, qual é o nível evolutivo desse anjo guardião? Então já a gente aprofunda um pouquinho nisso para deixar isso muito claro. Kardec pergunta na 496, que vai deixar claro um pouco o que são esses anjos guardiães. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe mal? Essa é uma pergunta importante, porque Kardec quer entender melhor quem são esses espíritos protetores. Então, se ele deixa o protegido, ele poderia fazer-lhe mal? A resposta: os bons espíritos nunca fazem mal. Então, aqui começa a reforçar o que nós vamos aprofundar na questão 490, de que os de ordem elevada tem que ser aqueles que sejam bons ou puros, como nós vamos aprofundar daqui a pouco. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acambrunham, quando só as sofreis por vossa culpa. Então, essa pergunta é importante para a gente refletir um pouco no papel desses anjos guardiães, desses espíritos protetores. São bons espíritos, nunca fazem o mal. Então, se você tem algum espírito que de vez em quando lhe apronta alguma coisa, dá uma sugestão errada, dá um conselho errado, esse não é o seu anjo guardião, esse não é o espírito protetor. Vamos então, agora com essas duas questões, estudarmos rapidamente essa escala espírita, onde as ordens são colocadas, para a gente entender esta ordem elevada a que pertencem os anjos guardiães, os espíritos protetores. Então, Kardec vai construir a escala espírita nessas três ordens que estão aqui no meio. Então, aqui a gente dividiu a escala espírita numa classificação que a gente chama ternária, 3 ordens: espíritos puros ou perfeitos, a primeira ordem; espíritos bons, a segunda ordem; espíritos imperfeitos, a terceira ordem. Quando você vai para a primeira coluna, aí que vocês estão vendo, a coluna mais à esquerda de vocês, você tem agora o agrupamento daquelas ordens numa nomenclatura binária, numa divisão em 2 grandes categorias: os espíritos elevados e os espíritos inferiores. Muitas vezes Kardec também usa essa divisão binária. 2, às vezes ele vai falar dos espíritos elevados ou superiores e dos espíritos inferiores. Quando ele estiver falando disso, você tem que entender do que se trata.
Quem são os espíritos inferiores? São os espíritos imperfeitos. Quem são os elevados ou superiores? São os bons ou os puros? Isto vai ajudar você a resolver algumas dúvidas. Às vezes você está lendo um texto em que ele cita, ele chama o espírito de elevado e você fica sem entender do que se trata. Um bom exemplo disso foi quando, numa palestra, a gente falou pela primeira vez que Jesus era um espírito puro. Algum ouvinte nos mandou um e-mail depois, até um pouco bravo com a gente, dizendo: Kardec chama Jesus de espírito elevado. E ele manda o texto em que Kardec fala que Jesus era um espírito elevado. Só que ele descuidou, porque no mesmo texto, se ele tivesse lido um pouco mais abaixo, Kardec também chama Jesus de espírito puro. Aí eu expliquei para ele: olha, veja só, um espírito puro também é espírito elevado. Então eu posso dizer, Jesus é um espírito elevado e Jesus é um espírito puro. Porque os puros são elevados. Mas nem todo espírito elevado é um espírito puro. Ele pode ser um espírito bom. Mas não há nenhuma contradição quando Kardec diz que Jesus é um espírito elevado. Aí eu mandei para ele o texto, está vendo? No mesmo texto que você citou, que é o texto da Gênese, para quem está nos ouvindo e quer consultar o texto, basta entrar na obra Gênese, quando Kardec lá vai tratar da natureza de Jesus, esse é o item, ou bota ali na Kardecpédia, natureza de Jesus, que você vai encontrar o texto. Se vocês duvidarem, eu abro de novo a Kardecpédia e mostro para vocês. Então você vai achar lá o texto em que ele chama Jesus de espírito puro. Então é muito importante a gente entender essa divisão. Por que Kardec agrupa em dois e tem hora que ele usa a classificação ternária das ordens? Quando o contexto é melhor dividir em dois. Por exemplo, se ele está falando apenas das boas emoções, dos bons sentimentos, do desejo do bem, basta ele falar espírito elevado, porque todos os espíritos elevados só têm bons sentimentos. Os inferiores ou imperfeitos têm sentimentos ruins. Então, às vezes, ele está falando de bons sentimentos, ele não precisa separar os bons dos puros, porque ambos só têm boas emoções. Então, ele fala apenas espíritos elevados. É o caso, para citar um exemplo de quem vai nos ouvir ou está acompanhando aí pela internet, você pode abrir a pergunta 228 de O Livro dos Espíritos. Lá, Kardec usa essa divisão, elevados e inferiores. Sem nenhum problema. Então, às vezes, em dados contextos, ele prefere usar a classificação binária. Às vezes, em outros contextos, ele usa a classificação ternária, 3 ordens. Ok? Bom, mas o importante é olhar ali para quem são os elevados, os bons e os perfeitos. E olhar as qualidades que definem esses espíritos. Se você olha ali os espíritos imperfeitos, a definição está na última coluna aí. Quem são os imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, isso é o que caracteriza os espíritos imperfeitos. A predominância da matéria sobre o espírito, filosoficamente, é caracterizada pelo domínio das paixões sobre o indivíduo. Daí ele cultiva as chamadas paixões más. Ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, tristeza. Essas paixões, vocês conhecem essas paixões? Ciúme, inveja, mágoa, ódio, tristeza, etc. Sentem de vez em quando essas paixões? Sentem? Se sentem, são espíritos imperfeitos. Agora, nunca sente nada disso. Nunca sente tristeza, raiva, ódio, mágoa, revolta. Se nunca sente isso, é espírito bom. Alguém aqui se candidata? Então veja que os espíritos bons são raríssimos quando encarnados na Terra. Mas não são raros desencarnados.
porque todos nós temos esses espíritos elevados como nossos anjos guardiães. Então, o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, é sempre de uma ordem elevada, como nós vimos na pergunta 490 que acabamos de ler. A ordem elevada é a segunda ou primeira ordem, e não a terceira e mais baixa ordem. Essa é a ordem inferior, não é a ordem elevada. A elevada está acima da terceira ordem. Então, esses espíritos só têm sentimentos bons. Então, isso é muito importante para a gente, de cara, de início, botar na nossa cabeça. Eu tenho ligado a mim um espírito protetor, meu anjo guardião, que é de uma ordem elevada, que não cultiva nenhum sentimento ruim, portanto, é um espírito muito evoluído, e são raros encarnados, mas não são raros desencarnados. Agora, o que vamos fazer? Vamos aprofundar o estudo desse anjo guardião. Vamos ver como eles atuam e quem são eles, e de que maneira a gente se comunica com eles. Isso é muito importante para a gente compreender melhor a importância dessa lei natural. Isso é o que a gente chama uma lei natural. Deus fez o universo desta maneira. Ele não consultou a gente para perguntar: você quer um espírito protetor, um anjo de guarda? Não consultou você. Você sempre tem um anjo de guarda, que é um espírito de ordem elevada. Onde teria exceção? Se você fosse um espírito puro ou perfeito. Como não tem uma ordem superior ao espírito puro ou perfeito, este não tem um anjo de guarda. Então, o espírito puro ou perfeito é o único que não tem anjo de guarda. Os espíritos bons têm um de ordem mais elevada que ele. Quem são? Os puros. Então, se eu estou na segunda ordem, tem uma ordem mais elevada, que é a primeira. Os espíritos puros ou perfeitos. Então, os bons espíritos têm os espíritos puros ou perfeitos como anjo guardião. Nós, me perdoe falar o nós, mas ninguém aqui disse que de vez em quando não tem as emoções ruins. Então, eu posso colocar vocês no meu time. Nós, os espíritos imperfeitos, alguém aqui se chateia se eu chamá-lo de espírito imperfeito? Então, nós, os espíritos imperfeitos, temos um anjo guardião de ordem elevada. Um espírito bom que nos assiste. Muito cuidado, não confundir com os espíritos familiares. Muito cuidado. Kardec também usa a nomenclatura espíritos familiares. São amigos, parentes, conhecidos nossos, que também nos ajudam depois da morte. Então, às vezes você tem o seu pai que morreu antes, um amigo querido, um parente, algum espírito que é simpático a você, que te ajuda também ao longo de sua existência corporal. Esses são espíritos familiares. O anjo guardião é sempre de ordem elevada. E esse é um designado por Deus. Nós vamos ver que eles têm a missão dada por Deus para nos proteger. Os familiares nos protegem porque gostam, porque querem, porque têm uma afinidade conosco, porque querem nos auxiliar. Como a gente auxilia as pessoas na vida. Mas eles não têm a missão de nos proteger, de nos orientar. Não é a missão deles. Eles são apenas espíritos familiares. E a palavra familiar aqui não é só da família. Pode ser um amigo, pode ser um conhecido e não apenas um parente que possa continuar te ajudando. Vamos então aprofundar essa pergunta aqui. Agora sim, vamos entrar com um detalhe para entender melhor a teoria do anjo guardião. Esta lei natural tão importante do anjo guardião. Kardec pergunta: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Olha que pergunta séria. Será que o espírito superior pode desistir da gente? Eu canso de orientar, ele nunca obedece? Será que ele poderia desistir desse seu papel de espírito protetor? Quando a gente fica tão rebelde que não dá bola?
Claro, se um espírito protetor não fosse de ordem elevada, fosse como nós, um espírito imperfeito, a gente desiste rapidamente das pessoas, não é assim? Você começa a ajudar alguém, a pessoa não dá bola para você, às vezes é ingrato, agressivo com você, fala, bom, vamos abandonar o caso. Então vejamos a resposta. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Isso porque há uma lei de Deus que todos os espíritos elevados cumprem. Isso é algo muito importante para a gente pensar. Nós, espíritos imperfeitos, não cumprimos muitas leis de Deus. Nós somos agressivos com as pessoas, nós prejudicamos os outros, nós estamos descumprindo leis de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo fica no discurso e não na prática. Então nós deixamos de cumprir leis de Deus. Os bons espíritos ou os espíritos elevados, não. Eles cumprem a lei de Deus. E há uma lei de Deus que a gente esquece. A lei de liberdade. O livre arbítrio. Se eu não quero ouvir o conselho do meu espírito protetor, ele simplesmente afasta-se. Porque ele vê que o seu protegido, como está aqui no texto, prefere ouvir a influência de outros espíritos, de espíritos inferiores, e não dos elevados. Ele afasta-se, porque ele respeita o livre-arbítrio da gente. Não é como às vezes nós fazemos, a gente quer obrigar alguém a seguir o que a gente acha que é certo. Bom, obrigar alguém a seguir o que a gente acha que é certo é desrespeitar o livre-arbítrio dele. Nós fazemos isso. Nós desrespeitamos o livre-arbítrio. Os espíritos protetores não, porque o livre-arbítrio é uma lei de Deus. Nós temos liberdade de ouvir o conselho que a gente quer, de seguir o conselho que a gente quer. As consequências nós vamos responder, mas nós temos essa liberdade. Então eles se afastam. Mas, continua o texto, não o abandona completamente, e sempre se faz ouvir. É como o pai que diante do filho adulto não desrespeita o livre-arbítrio do filho que quer ir para o mau caminho, mas sempre se faz ouvir. Quando o filho dá uma chance e faz uma pergunta, ele responde o que precisa ser respondido. Ele dá o conselho adequado para o filho, mas se o filho não quer cumprir, ele respeita. A mesma coisa. Ele afasta, mas não abandona completamente. E sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. A gente vem, tapa os ouvidos, não prestamos atenção. O protetor volta desde que este o chame. Olha que frase importante. Às vezes as pessoas são muito ingênuas quando vão analisar a ação de Deus ou dos espíritos protetores, porque eles acham que não precisa chamar, não precisa pedir. Ah não, ele me ama, ele sabe que é importante, ele eu não preciso chamar. Isso é ingenuidade, eu estou esquecendo da lei de livre-arbítrio. Você não quer a ação do meu espírito protetor? Você acha que ele vai me dar o direito de dizer para ele, eu não te chamei, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar da sua vida. Chamá-lo é fundamental. Por que chamá-lo é fundamental? Porque quando a gente chama é quando a gente quer. E quando a gente quer, a gente presta atenção. Quando a gente não chama, é porque a gente está satisfeito em ouvir a influência dos inferiores. Então, o indivíduo que tem seus vícios e está satisfeito com os seus vícios, e que escuta os espíritos inferiores que alimentam o seu vício, ele acha que o protetor vai se intrometer para obrigá-lo a mudar a conduta? O protetor volta desde que este, o protegido, o chame. Respeita o livre-arbítrio, que é uma lei divina.
Se o indivíduo não quer, ele até poderia dizer ao protetor: quem lhe chamou aqui? Então é muito importante que a gente o chame, peça que ele ajude. Porque quando a gente pede a alguém que nos ajuda, a gente se predispõe a fazer aquilo que a pessoa vai nos sugerir. Porque ele vai dar um conselho, ele não vai fazer o que nos compete fazer. Ele vai orientar, vai lhe dar forças, vai lhe dar ideias. Mas quem que tem que arregaçar as mangas para botar essas ideias em ação? É o protegido. Então, quando a gente chama, ele vem feliz da vida, porque ele sabe que há uma boa chance de que o protegido siga os seus conselhos, porque foi ele que chamou. Então, isso é muito importante, a gente entender a importância do pedir que está presente na oração. Ontem eu falava, meu Deus, onde? Onde eu falava ontem? Fernandópolis? Ontem foi Jales. Desculpa, depois dos 30, essas coisas acontecem. A gente falou em tantas cidades. Ontem eu falava em Jales sobre a prece. E eu mostrava os 3 verbos fundamentais que caracterizam a prece: louvar, pedir e agradecer. Por que pedir? E ontem eu ainda mostrava um argumento que vários espíritas botavam na época de Kardec, escreveram um texto contra a prece. E eles usavam o argumento de que Deus sabe das nossas necessidades. Para que a gente vai pedir se Ele já sabe? E o argumento que Kardec vai dar contra esses argumentos contrários à prece, um deles é o argumento da liberdade. Se Deus criou uma lei natural chamada lei de liberdade, Ele não vai respeitá-la? Não seria Deus. As leis divinas foram criadas por Deus e todas são por Ele respeitadas, senão Ele mudaria a lei. Se Ele vai criar uma lei para Ele não respeitar, Ele trocaria ela. E todos os espíritos elevados cumprem essa lei. E as leis de Deus são várias, e uma delas é a lei de liberdade. Você tem liberdade de escolher seu caminho, definir sua vida. Veja a importância do pedir. Na hora que eu peço, eu estou usando o meu livre-arbítrio para dizer para o meu anjo guardião: se intrometa na minha vida que eu quero. Entre na minha vida para me aconselhar, porque eu estou lhe pedindo, eu quero. Então ele entra sem violar o meu livre-arbítrio. Porque eu estou usando o meu livre-arbítrio para pedir-lhe, para fazer a solicitação. Neste momento, ele pode intervir, porque ele não está violando a lei de liberdade. Eu estou dando a ele a autoridade, a liberdade para interagir, me ajudando. Então veja a importância de pedir. A gente não pode fazer essa análise ingênua. Deus sabe de tudo, o anjo guardião sabe de tudo. É muito comum a gente usar esse critério ingênuo. A gente entra numa reunião, os espíritos sabem de tudo, eles proveem tudo. Bom, então vamos embora para casa. Se eles sabem de tudo, proveem tudo, eu nem preciso sair de casa. Eles vão prover lá dentro de casa. A gente às vezes não para pensar na lei de liberdade que as pessoas têm. Tem gente que fica assim: nossa, mas fulano sacou o revólver, matou uma criança inocente. Deus não sabia disso? Claro que sabia. Ele sabe de tudo. Mas por que ele deixou? Vai entender as razões. Primeiro, a liberdade que as pessoas têm de fazer suas escolhas. Segundo, as expiações e provas que aquele que escolheu viver numa sociedade criminosa, que ele pudesse morrer. Então você vai ver que todas as leis de Deus estão sendo obedecidas. Por isso que a justiça se faz sempre. A lei da escolha de provas, uma outra lei fundamental do Espiritismo, que a gente pouco estuda, a lei das escolhas das provas. Nós escolhemos as provas fazendo uso da nossa liberdade, porque vamos passar na Terra. E as pessoas, quando estão vivendo aqui, têm liberdade para fazer as suas escolhas. Então,
Então Deus respeita essa lei, como Ele tem que respeitar todas as leis que Ele formulou. E os espíritos superiores também. Então não vem, não vou pedir não, porque Ele já sabe. Saber Ele sabe. Mas tem uma lei de liberdade que você tem que usar. Use. Se você sabe que precisa pedir, peça. E o pedir ainda tem essa característica que eu acabei de colocar. Quem pede tem a humildade de ouvir. E ainda demonstra a humildade de ouvir, de prestar atenção. Quando você está numa conversa com uma pessoa, numa discussão, você chega, tem duas pessoas discutindo, e você se intromete sem ser chamado, a pessoa pode dizer, quem te chamou na conversa? Agora se o indivíduo, Cosme, qual é a sua opinião a respeito? Bom, ele quer saber a minha opinião. Muda completamente a relação. Eu não estou violando a liberdade das pessoas que não me convidaram para dar opinião. No momento em que elas me convidaram, elas me deram o direito, concedido por elas, pelo livre-arbítrio delas, de me fazer o convite. Então veja o bom senso do raciocínio dos espíritos. Ele se afasta porque você não quer ouvi-los. Mas ele sempre se faz ouvir. Mas, se você o chama, ele volta. E a gente, então, tem que aprender a fazer isso. A pedir esta assistência. Todos os dias. Vejamos um pouco mais ainda. E aqui, o Kardec bota o texto, que é aquela mensagem que eu citei lá na Kardecpedia, do ano de 1859, quando São Luís e Santo Agostinho apresenta toda a lei dos anjos de guardiães, como funciona tudo. Ele diz, é uma doutrina esta, a dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Isso é típico de Santo Agostinho, um filósofo extraordinário, um poeta que é capaz de escrever tocando o coração, como a gente vai ler ao longo da mensagem, dá vontade de chorar, o quanto que essa mensagem toca o nosso coração. Então ele fala de um encanto e de uma doçura, essa doutrina, que nós vamos ver, ela toca profundamente o nosso coração. Deus criou uma lei em que espíritos muito elevados nos atendem 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem cair a conexão e sem precisar pagar a conta. Olha que coisa, não são espíritos imperfeitos como nós, desocupados, que agradeceriam para ter uma ocupação. Não, são espíritos elevados, que assumem esta missão de nos atender. Uma missão que lhes é confiada por Deus. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós, sempre junto de vós, seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Olha que frase, sempre prontos a nos ajudar, sempre. Não é de vez em quando, sempre. Espíritos verdadeiramente superiores. Mais sinceros e dedicados, amigos, do que todos os que mais intimamente se vos ligam na terra. Para pensar nessa frase. Ah, não, a minha mãe é muito ligada a mim. Pode ser, mas o anjo de guarda é muito mais. Olha a frase, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Você fala, mas por que mais ainda do que minha mãe, do que meu pai que me ama? Porque nos acompanham há muitas existências. Meu pai e minha mãe
pode ter sido apenas meu pai e minha mãe nessa existência. Eu escolhi uma vida de provas e expiações, para se encaixar naquele gênero de prova, aquela família foi adequada. E ali eu entro na família como filho, mas a minha ligação com essa família pode estar começando ali, ou pode ter começado um pouco antes, mas a do anjo guardião se perde na noite dos tempos. Nos acompanham por muito e muito tempo, conhecem o que nós somos, nos ajudam durante muito e muito tempo. A gente nem consegue imaginar quando começou essa ligação. E são espíritos, gente, elevados. Nossos pais, muitas vezes, nossos parentes são imperfeitos como nós. Nos amam, são dedicados, mas são imperfeitos. O que significa um espírito imperfeito? Tem ciúme, tem inveja, tem mágoa, tem raiva, tem ódio? Ou você nunca viu essas emoções ruins acontecerem em seus pais? Nunca viu seu pai com raiva? Nunca viu seu pai triste? Com ciúme de alguma coisa? Bom, só se você tiver como um pai um espírito bom da escala espírita. Não é que não nos amam, como a gente ama as pessoas. A gente às vezes não agride uma pessoa que a gente ama. Eu às vezes peço, algumas vezes, desculpa a esposa que eu amo, porque fui bruto, porque fui indelicado. Aí eu chego à noite, oro, e ela já sabe, que ela já está acostumada. Quando eu faço o meu autoconhecimento regular, daqui a pouco eu abraço, ela me desculpa. Ela fala, por quê? Você não lembra hoje de manhã como eu fui grosso com você? Eu sou espírito imperfeito. Os anjos guardiães, não. Então, o sentimento que nutrem por nós é de uma pureza que a gente ainda não tem. O nosso sentimento ainda tem as marcas dessas paixões ruins. O sentimento deles não, só tem paixões boas. Então, são mais dedicados amigos do que os mais dedicados amigos que a gente convive na Terra. Porque o sentimento deles não tem nenhum interesse, nem mesmo de troca. Porque às vezes você ama a esposa porque você tem um interesse de troca, não há nenhum mal nisso. Você quer receber a atenção dela e você dá atenção para ela, isso é uma troca. Não há nenhum mal nisso. Mas mostra ainda que o nosso sentimento é condicionado ao outro. A gente acompanha tantos casos na terra de uma pessoa que casa, fica 20 anos com a esposa ou com o marido, e quando separa pareciam dois inimigos, quer dizer, ficaram 20 anos e depois viram inimigos, quer dizer, porque houve algum atrito, alguma forma em que um não agradou o outro, ou que um foi infiel com o outro, ou que um aprontou com o outro, foi suficiente para que todos aqueles 20 anos de amor morressem? Significa que havia naquele sentimento o quê? Um vínculo que a gente chama das paixões, que a gente tem, das nossas imperfeições. Não eram sentimentos de paixões somente boas, estavam misturadas com as paixões ruins, com o ciúme, com a inveja, com a mágoa, com o interesse e com várias outras coisas. A dos anjos guardiões não tem isso. Eles nos amam mesmo. Você pode ofendê-los, agredi-los, enxotá-los. Eles continuam nos amando alegres e felizes, equilibrados. E sempre que a gente chama, ele não chega como às vezes acontece conosco, quando a gente ofende alguém, se arrepende, procura a pessoa agora você está vindo porque você está com interesse. Isso é marca da paixão dos dois lados. O desequilíbrio de quem ofendeu e o desequilíbrio daquele que é procurado e que vai ter que dar a espetada na pessoa, né? Ao invés de agradecer sinceramente que a pessoa voltou, se fosse o anjo guardião diria, querido amigo, que alegria recebê-lo de volta. A gente já recebe dando uma patada, uma espetada. Agora quer voltar, né? Precisou, vem aí, né? Isso é a marca da paixão desequilibrada que nós temos, em que a gente espeta e é espetado. O anjo guardião não espeta ninguém.
Se você o chama, mesmo depois de aprontar 500 vezes, de recusá-lo 500 vezes, ele lhe recebe de braços abertos, com um sorriso sincero, sem hipocrisia, sem falsidade, porque ele é um espírito bom, elevado. Não é um espírito imperfeito que cultiva essas emoções ainda tão primitivas que nós cultivamos. Então ele nunca vai dizer para você isso. Vem agora por interesse? Venha, meu irmão, que alegria poder ajudá-lo. Sempre, em qualquer situação. Por isso são os mais dedicados amigos que a gente possa ter. Porque vivem a caridade é a essência do seu mundo íntimo. Por isso são espíritos elevados. Se tivessem as nossas paixões, não seriam anjos guardiães, não seriam espíritos protetores. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Por isso que eu disse a missão. O termo missão, tecnicamente, é explicado por Kardec. Um dos sentidos da palavra missão, não é aqui para a gente fazer uma palestra sobre missão, mas a gente tem palestras sobre missão, até em DVD, que há 2 conceitos de missão, mas um dos conceitos é uma atividade dada por Deus. Quer dizer, então aqui é uma ordem de Deus. Bom, uma ordem de Deus a gente descumpre, espírito imperfeito. Mas os espíritos elevados cumprem, felizes sempre. Então, como diz o texto, eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Olha que coisa, é uma lei de Deus. Lei de Deus. Eu costumo dizer, o Espiritismo tem centenas de leis. É muito comum a gente fazer a leitura do Espiritismo e achar que tem medo. Não, são centenas de leis. Eu citei hoje já 2. A lei da escolha de provas, agora a lei do anjo de guarda, o livre-arbítrio, a lei de liberdade e muitas outras leis que aparecem ao longo das obras de Kardec. Lei significa uma determinação divina. Você não pode recusar, eu não vou ter um anjo guardião, não quero. Como é a lei da imortalidade da alma. Você não pode dizer, eu não quero existir mais. Deus não consultou você para fazer as leis. Eu quero parar de existir. Às vezes a pessoa está tão chateada, desiludida com a vida, com as pessoas, e ela não quer morrer fisicamente, não, ela quer morrer espiritualmente. Eu quero nem existir como espírito. Deus não te consultou, graças a Deus. E eu costumo dizer que essa paixão de querer não viver mais vai desaparecer quando você virar espírito bom. Porque enquanto você é espírito imperfeito, você tem essas pirraças de criança, não é assim? Quando a criança faz a pirraça. Mas quando você evolui, você descobre a beleza que é viver. O que te reserva Deus como espírito? Virar espírito elevado, depois puro, percorrer esse universo extraordinário, sentir uma alegria infinita, não ter as paixões dominando você, não viver em corpos materiais como esse que estragam e apodrecem. Quando você escuta, lê as descrições sobre o que são os mundos elevados, os mundos superiores, os mundos felizes, você fala, meu Deus do céu, Deus nos fez para uma alegria infinita. Então você agradece a Deus. Que você sabe hoje, a doença que você sente hoje, a limitação física, a pobreza, a miséria que você tem hoje, que representa a vida verdadeira, isso é passageiro, isso passa. Na pior das hipóteses, vai passar com a morte não existe. E você se tranquiliza, porque é uma lei de Deus. Aqui é a mesma coisa. Uma missão por amor de Deus, que amando as criaturas, colocou junto das criaturas, porque ele já sabia que as criaturas iriam fazer escolhas ruins, isso é o livre-arbítrio. Se ele nos fez com liberdade, ele sabia que alguém ia usar a liberdade para escolher um caminho equivocado. Por isso é Deus, ele sabe de tudo.
Bom, se ele sabia que alguém ia usar a liberdade para escolher caminho equivocado, correria o risco do indivíduo nunca sair desses caminhos equivocados, de se perder nesses caminhos equivocados. Sabendo disso, ele juntou a lei de liberdade, colocou a lei dos anjos de guarda juntos. Ele vai ter liberdade, mas ele vai ter um orientador altamente evoluído que vai ajudá-lo a retomar o caminho, a refazer o caminho, a voltar novamente para o caminho que vai fazê-lo mais feliz. Então veja a sabedoria divina. Liberdade é uma lei, o anjo de guarda é uma outra lei. E todas as leis são harmoniosas, elas combinam, elas se completam, gerando uma harmonia extraordinária no universo. E claro, para eles uma missão que não é fácil. Por isso, eles são elevados e aguentam, porque aguentar a gente tem hora que a gente nem se aguenta, né? Não é assim? Você fica assim, meu Deus, como eu continuo errando, como é difícil me aguentar, né? Mas eles nos aguentam, apesar da gente mesmo. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Olha que frase, gente. Onde quer que estejais. E Santo Agostinho vai explicar ainda mais. Ele vai detalhar esse onde. Diz ele, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Olha que coisa encantadora de tocar o coração. Se você está num hospital, no leito, numa doença, lembra-se disso. Eles estão convosco. Escuta-os. Abra o coração para ele, para esse anjo guardião. Peça a ele que lhe dê forças para suportar aquele momento tão difícil. E você vai descobrir que eles ajudam. Aprender a ouvir e a sentir o anjo guardião. É um exercício que a gente deixou de lado. Quando você começa a exercitar, desde a hora que levanta, quando você ora para ele, quando vai dormir, ora ao seu anjo guardião, você vai descobrindo como você vai ouvindo ele na sua intimidade. Eu faço isso há tantos anos. E no começo, quando fazia, não tinha dificuldade às vezes de prestar atenção. Hoje é tão natural. E bons, todos somos médios. Para ouvi-los no nosso pensamento, todos somos médios. Claro, mas nem todo mundo é médio audiente, psicógrafo, psicofônico, vidente. Isso é outro. Esta mediunidade que recebeu um nome específico é uma faculdade orgânica que depende da organização física do indivíduo. E nem todo mundo é. Nem todo mundo é médio, psicógrafo, vidente, audiente. Mas para receber a influência mental dos espíritos, todos somos. E para ouvir o nosso anjo guardião, todos somos. Façam a experiência. Em vários momentos da vida você vai ouvir uma voz que se confunde com o seu próprio pensamento. E você vai tendo trabalho para fazer a distinção, até que você vai acostumando. Quando você percebe que aquele conselho visa o seu bem e você não tinha pensado nisso. Que aquele alívio que você estava buscando por uma dor física que estava difícil demais, por uma angústia, por uma tristeza que estava difícil demais, você percebe um alívio. Na hora que você ora, que você eleva o seu pensamento pela prece e pede a esse Espírito que o atenda, que lhe dê força, vocês vão sentindo todos os dias a diferença. Eu pratico isso há muitos anos e tenho tantos exemplos para dar, mas é tão ruim falar de si mesmo, que hoje tenho por hábito, não levanto sem conversar com meu anjo de guarda, não durmo sem conversar com ele, e durante o dia, quantas vezes peço a sua ajuda, e sinto as inspirações, as orientações, para aquelas atividades
dizem respeito ao crescimento espiritual do indivíduo, para que ele seja melhor, para que ele domine as suas paixões, para que ele seja mais alegre, que ele possa ajudar mais as pessoas. E você vai percebendo como esse diálogo se mantém quando você está disposto a ouvir. O problema é que a gente tapa os ouvidos. E você fica feliz, quer dizer, você se entrega ao ciúme, escutando um mau conselho. Aí você vai ouvir o anjo de guarda dizendo, é ciúme. Para que você preste atenção, se é ciúme, eu tenho que vencê-lo. Às vezes numa confusão, numa briga, você começa a culpar o outro. E aí você para e a vozinha vem, é seu orgulho que está alimentando isso. Mas você vai querer ouvir que é seu orgulho que está alimentando isso? Você adoraria ouvir, ele merece mesmo, faça isso, ele merece, aquele é um crápula. Você adoraria que concordassem com a sua atitude e não que discordassem dela. Aí você escuta quem? O espírito inferior que diz para você, continue mesmo a fazer isso, aquela pessoa merece sofrer. Você escuta ela, ao invés de você escutar o anjo guardião, que daria uma orientação totalmente diferente. Então, aprender a fazer essa distinção, distinguindo a orientação para o seu crescimento espiritual, para a sua transformação, e você vai ver isso permanentemente. É por isso que quando falava sobre o conhecimento de si mesmo, e amanhã vou encerrar a nossa maratona aqui pela região, falando em Urupês sobre o conhecimento de si mesmo, lembrava exatamente esse mesmo Santo Agostinho, que vai dizer que durante esse conhecimento é fundamental esse diálogo com o seu anjo guardião, em que você vira para ele e diga, me ajuda a identificar em mim os meus vícios, me ajuda a ter forças para enfrentar, a traçar estratégias de como enfrentar esses vícios. E vocês vão descobrindo como isso acontece. O que eu posso dizer para vocês? Pratiquem, que vocês vão ver o resultado. Mas você só vai ver o resultado praticando. Façam isso. Ao sair daqui, orem para o anjo guardião te dormir. Acordem amanhã, orem para o seu anjo de guarda. E vocês vão descobrir os efeitos, como a vida vai mudando, como as suas escolhas vão ficando melhores, como você consegue mais lidar de forma muito mais equilibrada com os conflitos da existência corporal. E você vai descobrindo a mão amiga desse espírito elevado, lhe ajudando a aproveitar melhor esta encarnação, que daqui a pouco vai embora, todo mundo vai morrer. E é melhor aproveitar essa existência enquanto está aqui na Terra. E veja o que ainda vai dizer mais Santo Agostinho. Se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto? Entretanto,